Amigos do portal JC 24 horas, bom dia. Manhã do dia 18 de abril, amanhã sábado chuvoso. Para nós nordestinos isso é uma maravilha. Nós estamos aqui, conforme anunciamos, com o secretário de Saúde do município de Floriano, o advogado James Rodrigues. Tema, claro, coronavírus. Secretário James, bom dia. Olha só, o coronavírus começou como sendo um problema de saúde, permanece como um problema de saúde que tangenciou para a questão política e mais recentemente parece que o Covid-19 vai virar Covid-190, porque é muita denúncia, muita reclamação e parece que vai tangenciar para casos de polícia. Secretário James, mais uma vez, bom dia. Queria que o senhor falasse sobre, primeiro na área da saúde, as ações da sua pasta no combate ao coronavírus em Floriano. Primeiro, bom dia, desejar um bom dia nesse sábado chuvoso a todos que nos acompanham. É motivo de muita honra tê-los nessa live, nessa entrevista, e agradecer a você, JC, e a todos os seguidores do portal JC 24 horas pela oportunidade de sempre estarmos expondo informações importantes, porque nessa guerra contra o coronavírus, a arma mais eficaz, eu não tenho dúvida, que é a informação de qualidade, e nesse sentido eu quero agradecer ao portal JC 24 horas pela oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante. Quero destacar e agradecer aqui, fazer uma saudação especial a todos os profissionais de saúde de Floriano, tanto da Secretaria Municipal de Saúde como do Hospital Regional Tibério Nunes. São gigantes, corajosos, são realmente os verdadeiros protagonistas dessa batalha, porque é quem estão na linha de frente. E a vocês o meu sentimento de gratidão justamente por essa disposição, e dizer, JC, que vai ser um bate-papo interessante, é uma oportunidade única da gente tirar dúvidas. Eu, como agente público, tenho consciência da minha função como gestor da saúde. Também eu quero aproveitar aqui para, se você tem alguma dúvida, faça perguntas, que nós vamos esclarecer, Será um momento também de nós tratarmos de assuntos polêmicos, porque nessa pandemia tem as pessoas que querem ajudar e tem as pessoas que querem atrapalhar. Então nós vamos tratar também desse assunto. Naturalmente será um momento muito importante para toda a comunidade florianense para esmiuçar tudo que foi feito até aqui. Lembrando que ontem completou 30 dias desde a primeira morte por coronavírus no Brasil. Bom, o primeiro passo que nós acompanhamos por parte do município foi a reunião com o Comitê de Gestão de Crise e inclusive aqui na frente da Praça da Prefeitura. Na ocasião, ficou clara a ausência do poder legislativo. E ontem, numa entrevista com o vereador Maurício Bezerra, o presidente da Câmara, ele disse que houve, vamos chamar de lapso temporal, digamos assim, entre a chegada do momento do convite para fazer parte e o tempo de nomear um vereador. Sendo mais objetivo, ele disse que a reunião era para o dia 20, chegou no dia 19, no final do expediente, e que também se propôs a fazer parte do comitê e não teve resposta. Ou seja, deu a entender que está havendo distanciamento entre executivo e legislativo na luta. Já que nós vamos começar pela parte da política, eu queria deixar a parte da política para o final. Pronto, então vamos lá. Eu queria deixar a parte da política para o final, porque eu quero que você que está nos assistindo, e é o tempo que outras pessoas também vão sendo chamadas, porque infelizmente num momento como esse, algumas pessoas pensam só em política. Aí eu gostaria de primeiro
nós falarmos sobre as ações, falar sobre os recursos que já chegaram em Floriano e a gente deixa essa parte política lá para o final e eu tenho certeza que todas as pessoas vão compreender todas as medidas adotadas até aqui pelo Poder Executivo. Muito bem. Porque a gente, na verdade, a intenção era fazer uma retrospectiva do início. Mas eu vou fazer, mas deixa essa parte política, então. porque elas, na realidade, elas só são reflexo do ano eleitoral que vivemos. Pronto. Elas não estão, de fato, elas não contribuem para o enfrentamento da pandemia e só são realmente questões politiqueiras, né, que nada contribui para esse enfrentamento. E aí tratarei, né, mais ao final da nossa live dessas questões políticas, porque aí nós vamos apresentar todos os passos até lá, falar dos recursos, porque esse é um momento também importante. Várias pessoas, e eu quero dizer que eu estou muito feliz, porque as pessoas começam a se preocupar com a fiscalização do poder público, com a fiscalização dos recursos aplicados. Isso contribui para a eficiência, isso contribui para que a aplicação desses recursos ocorra de maneira correta, né, observando o princípio da legalidade. Eu estou muito feliz porque eu tenho acompanhado até no JC 24 horas as pessoas perguntando como será feita a aplicação desses recursos, então eu entendo que esse é o momento para nós falarmos disso e ao final nós vamos tratar das questões políticas, porque infelizmente ela só vem no momento porque algumas pessoas querem usar isso como plataforma política. Aí a gente trata lá no final. Vamos lá, as ações da Secretaria do problema. Bom, a pandemia do Covid-19, né, por isso que ela é Covid de coronavírus, Covid-19 porque aconteceu ainda no ano de 2019, ela começou, todo mundo sabe que o epicentro foi lá na China e irradiou um pouquinho ali para o Irã, né? Todos os líderes mundiais, Floriano, todos os líderes mundiais já observavam lá no ano de 2019, JC e a todos que nos assistem, a ocorrência dessa epidemia, porque quando ela é localizada, a nomenclatura correta é epidemia, ela estava localizada na região da China, né, especificamente em alguns estados. O governo chinês, à época, adotou medidas de isolamento dessas regiões, mas nós vivemos num mundo globalizado e o trânsito, o tráfego de pessoas do mundo inteiro e essas relações comerciais com o governo chinês, com o país asiático é muito forte e começou-se a partir daí a levar esse vírus para outros locais, outros países no mundo. Tanto é que nas outras, eu vi nas outras reportagens algumas pessoas, o Brasil, o governo brasileiro quem tinha, é importante destacar as competências, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores, é quem tem o dever de acompanhar esses acontecimentos fora do Brasil. Infelizmente, nem o governo federal foi capaz de prever os impactos dessa pandemia, né? Nem como ela chegaria ao Brasil, nem como nós poderíamos evitar. Tanto é verdade que não foi capaz que o Brasil só começou a comprar EPIs e só começou a comprar respiradores depois que a epidemia chegou. Então, e aqui é fato, eu não estou aqui apontando culpados, mas eu estou aqui relatando fatos, porque apontar culpados não resolve o problema. Mas, se o governo federal, que é quem tem essa visão macro, ora, Floriano, lá em fevereiro, não tinha essa visão macro, a gestão municipal, que esse vírus pudesse chegar aqui no Brasil, por quê? Porque o primeiro caso de Covid-19 no Brasil confirmado foi em 25 de fevereiro. Então, o primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil aconteceu no dia 25 de fevereiro. Então, o governo federal, lá no início de janeiro, ele já observava esse comportamento mundial
E poderia ter, naquele momento, adotado as providências para que nós não tivéssemos um desabastecimento de EPI, uma vez que a China é o principal fornecedor de EPIs, não só para o Brasil, mas também para todo o mundo. Não só de EPIs, mas também a China é o principal fornecedor de equipamentos que são utilizados em unidades de terapia intensiva. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, que está uma verdadeira guerra agora. Cada estado, por exemplo, o estado do Maranhão, fez uma operação de guerra para trazer 80 respiradores. Primeiro mandou para a Etiópia, da Etiópia mandou para o Brasil. Deixa eu só puxar aqui para o internauta. Um diz assim, vamos deixar a China para lá, certo? Vamos deixar a China para lá, secretária. Maria Santos está dizendo e eu concordo com ela. E a Janete está dizendo aqui, entrevistado e entrevistador estão com distanciamento incorreto, assim como tendo visto em bancos e lotéricas e etc. Minha amiga Janete, concordo com você e vou além. Eu tenho cometido vários erros nessa missão do JC, mas os erros que eu estou cometendo é em função de combater erros maiores. Me perdoe minhas falhas, sou imperfeito, mas buscando corrigir imperfeições maiores do que a minha. Você está certo. Muito obrigado pela observação. Quero agradecer a Janete, mas assim, nós precisamos contextualizar tudo o que aconteceu, não é deixar a China para lá, até porque nós não podemos deixar a China, porque foi lá onde o vírus nasceu e é lá onde se concentra a maior quantidade de produção de EPIs e de respiradores. Então, estou fazendo esse contexto para a gente entender como foi que chegou. Então, só voltando aqui à questão do Brasil, lembrando, em termos de ação, que o primeiro alerta foi no dia 4 de janeiro, com um decreto do governo federal, se eu não me engano, né? Um decreto de emergência, já falando do Covid. Foi, inclusive, alvo de crítica, depois disso, a realização do carnaval. Ou seja, os municípios foram alertados que o Covid estava vindo e ainda realizaram o carnaval. Como é que você avalia esse alerta e essa ação? Eu avalio que a alerta foi mais para dar uma satisfação, um alerta de papel. Não houve um alerta de medida efetiva. Por exemplo, naquela época não havia nenhuma recomendação do Ministério da Saúde recomendando a promoção do isolamento social. Portanto, se não havia essa recomendação e considerando que a maioria dos gestores não tinha o dimensionamento dessa pandemia e quais os impactos que ela poderia causar ao chegar ao país, como nem o governo federal tinha, porque se ele tivesse, ele agiu mal ou foi omisso quando não adotou, lá em janeiro, quando decretou, por exemplo, a aquisição de respiradores, a aquisição de materiais de EPI para o enfrentamento da pandemia. Não é aqui um momento de julgar culpados, não é isso, mas é preciso que todos nós é necessário que todos nós assumamos as nossas responsabilidades. Realizou-se o carnaval porque é uma festa tradicional do país, não acontece apenas em Floriano, não havia nenhuma recomendação do governo brasileiro, nem do Ministério da Saúde, para se promover esse isolamento social e nenhum de nós, eu confesso, nem eu, nem a maioria das pessoas que estão nos assistindo, dimensionava naquele momento que a pandemia poderia chegar a esse formato que chegou. Néia Santos, minha querida, ela está reiterando o que disse a Janete em relação ao nosso distanciamento. Janete, e Néia, e os demais... Mas é possível, Denilson, aqui fazer esse... Pode ser, não, rapidinho aqui, né? O meu primeiro erro temístico foi sair de casa. Sair de casa. Agora, se eu ficasse em casa, você não teria a oportunidade de perguntar ao secretário onde está o dinheiro. Claro, eu poderia ter vindo de máscara, incomoda na hora de fazer a entrevista. Então, eu estou colocando a minha vida em risco em função de uma missão que é poder cobrar do secretário o que está sendo feito com o nosso recurso. Perdoe o meu erro em função de um erro maior. Imagine alguém com a habilitação vencida e alguém morrendo perto dele, ele com o carro cheio de gasolina. Ele vai cometer um erro de dirigir sem habilitação, mas para evitar que aquela pessoa morra. Não estou aqui salvando a vida de ninguém, mas diante de tantas ilações, especulações e denúncias, eu, como integrante de comunicação, corro o risco de sair da minha casa e digo, fique na sua.
Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se eu não tivesse nada para fazer aqui, eu estaria em casa curtindo essa chuva. Então, o distanciamento é porque nós não temos estúdio apropriado, ainda não temos, um dia teremos. A ausência de máscara que incomoda, inclusive quero agradecer ao engenheiro de trabalho D5 que me deu uma máscara potente, mas incomoda para entrevistar. Então, esse e outros erros nós cometeremos. Me perdoe, mas é em função de evitar erros maiores. Secretário, desculpe ter interrompido. Não, e eu quero agradecer esse nível de consciência, né? Essa produção de aerossol a gente está direcionando justamente para a câmera. Infelizmente, não só nós, como todos os profissionais de saúde no dia a dia lida com essas possibilidades de contaminação. Eu não poderia deixar de me posicionar, e nesse formato aqui buscando justamente trazer uma interação maior e para que a gente possa objetivamente responder as perguntas do internauta. Nenhum de nós aqui apresenta sintomas, ainda que pese nós possamos ser assintomáticos, eu não sei, né? Eu não posso afirmar porque a gente não tem um estado clínico, mas nenhum de nós apresenta sintomas de síndrome gripal. E esse é o motivo, assim, é um momento temporário para que a gente possa expor uma situação. Não é a situação recomendável, assim como não é a dos profissionais de saúde, que a maioria estão trabalhando, por exemplo, sem N95, porque não tem para comprar. Tá bom? Então, quero justificar aqui o porquê de nós estarmos adotando essa entrevista nesse formato e dizer que eu tenho 4 filhos e não seria muito mais confortável para mim estar na minha casa nesse momento. Mas eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, enquanto gestor estiver, de apresentar as informações e responder os questionamentos ao qual eu sou submetido. E é por isso que nós estamos aqui. Eu quero agradecer a Janete e aos outros internautas pelo nível de consciência e também que a gente possa, no futuro próximo, já de posse desses EPIs, estabelecermos já essas relações seguras. Nós temos 3 perguntas para o secretário. Primeiro, as ações que a secretaria está fazendo. Segundo, o comitê. Que a primeira reunião foi bonita, teve comitê, eu quero saber se ainda tem esse comitê ou não. E a terceira é quanto recebeu e o que fez com esse dinheiro. Então você que está nos acompanhando, é por isso que eu saí de casa, tá bom? Tem uma paciênciazinha, ele vai falar das ações e em seguida vai falar dessas outras coisas. Eu não estou aqui por ele, nem estou aqui por mim, estou aqui por você que está em casa. Bom, falando sobre as ações realizadas até aqui pela Secretaria Municipal de Saúde, nós destacamos pontos importantes. Nós temos uma rede estruturada com 26 equipes de estratégia de saúde da família, com o CAPS funcionando, que é a atenção à saúde mental. Nós temos a rede do SAMU. As unidades básicas de saúde, seguindo o próprio plano de contingência aplicado em vários outros municípios, elas continuam abertas, funcionando normalmente, atendendo os casos considerados urgentes, aquelas síndromes gripais que não necessitam de internação, e continuam também fazendo atendimento a gestantes e aqueles grupos, esses atendimentos realizados de forma agendada. Então, não fiquei. Bom, eu não sei até a última fala que eu fui. Então, as unidades, nós temos uma unidade básica de referência ali na FUNASA. Ela funciona das 7 às 19 horas, sempre em todos os turnos com médicos e os demais profissionais. Nessa unidade básica, Temístocles e todos que nos assistem da FUNASA, nós estamos realizando testes rápidos, né? Nós já realizamos, por exemplo, 8 testagens de pessoas que se dirigiram à FUNASA, que estão enquadradas dentro do protocolo para a realização desses testes, e graças a Deus, dessas 8 pessoas, todas deram negativo para a Covid-19. E nós estamos aí com a nossa unidade móvel trabalhando a todo vapor, inclusive atendendo Covid, casos que não é de Covid, e agora estamos trabalhando a ampliação de leitos de Covid
em parceria com o Hospital Regional Tibério Nunes, dentro dessas ações coordenadas de enfrentamento concreto para o Covid-19. Esses novos leitos são em hospitais particulares? Nós temos, aí é onde entra justamente a aplicação de recursos. Vamos rapidinho, vamos já para os recursos, certo? A questão da ausência do legislativo, que nós cobramos, talvez até de maneira injusta, muita gente cobrando, cadê os vereadores, e outra, segundo palavra do presidente da Câmara, é que o comunicado para participar chegou faltando 10 minutos para encerrar o expediente, se tornando inviável a nomeação de alguém, e mesmo assim, segundo palavras dele na entrevista, ele se prontificou a vir, mas não recebeu resposta do secretário de governo. Está havendo um distanciamento entre os poderes? De jeito nenhum. O que está havendo, na realidade, existe aquela máxima que diz: quem quer vai atrás, se prontifica e participa. Quem não quer fica arrumando desculpas. Tá? Então, assim, o que está havendo, na verdade, e isso eu falo com muita tranquilidade, é uma utilização da pandemia por parte do presidente do Poder Legislativo para uma promoção de política, que não é o momento. Não é o momento de buscarmos a implantação de discórdia, é o momento de buscarmos a união. Então, nesse momento, se o Poder Legislativo, em nome do presidente, porque eu tenho vários vereadores, o tempo todo o vereador recebeu o vereador Davioca, reivindicando, por exemplo, a insalubridade para os servidores da saúde que estão no enfrentamento. Então, eu não chamei o vereador querendo contribuir, foi até a Secretaria Municipal de Saúde, sem promoção de politicagem, sem buscar nada em troca, olha, tem os servidores que estão na linha de frente, é possível ampliarmos a insalubridade para ele? Essa é uma ação democrática, essa é uma ação efetiva e que não tem nenhum cunho político. O vereador, no seu papel, esteve na Secretaria de Saúde buscando reivindicação de melhorias. Mas o que eu tenho visto, a postura, sobretudo do presidente da Câmara, na pandemia, uma promoção política desnecessária. Haja visto que ele é um homem que tem reconhecido, foi governador do Rotary, entendo que não precisa desse tipo de postura, porque eu o conheço e porque ele nunca teve essas posturas anteriormente. Sempre foi alguém muito equilibrado e centrado. Então, nesse sentido, vejo como desnecessária e que não ajuda em nada, porque nós já temos uma crise sanitária acontecendo não só em Floriano, nós temos uma crise sanitária acontecendo no mundo inteiro. E não é o momento de ninguém, absolutamente ninguém, buscar a implantação de discórdias. É hora de seguirmos juntos. Se eu tenho uma boa ideia, eu posso sugerir ao Poder Executivo, eu posso sugerir à atividade comercial, eu posso sugerir ao Hospital Regional Tibério Nunes que a implante. É assim que nós construímos um resultado melhor. Mas não é hora de ficar buscando politicagem, porque a reunião do comitê, você esteve aqui. A reunião do comitê foi em local aberto, então todo aquele que queira contribuir de verdade, se quisesse, poderia estar aqui, ou poderia sugerir de outra forma. Então, infelizmente, eu desconheço a postura do presidente da casa, porque eu o conheço, não conhecia esse lado, eu nunca o vi agindo dessa forma, e entendo que talvez isso tenha motivações com o pleito eleitoral que se avizinha. Eu entendo que nem ele, nem nenhum outro pré-candidato precisa dessa postura, porque isso não ajuda no enfrentamento da pandemia e quero dizer que não só a gestão municipal, mas todos os outros segmentos devem estar unidos no enfrentamento do coronavírus na nossa cidade. Bom, vamos para os recursos agora, né? Saindo da Câmara Municipal, falando em recurso, o vereador Deaci, no início da crise, a gente fez uma entrevista com ele por telefone, onde ele falou que entrou com um projeto para que metade dos recursos da Câmara fossem destinados ao combate. Né? E ontem, ainda nessa entrevista, o vereador presidente disse que 1.400.000 foram disponibilizados da Câmara para o combate. E que até ontem ele não tinha recebido resposta em relação
a recebimento, a aplicação desse recurso. Então, é mais um sinal de distanciamento, segundo a palavra dele. Estou ficando preocupado. Estou ficando preocupado e eu quero externar com você, porque a sua fala foi que o presidente destinou 1.400.000 do Poder Legislativo para o Executivo? Para o combate. Não, a pergunta é, a fala do presidente, ele destinou 1.400.000 do Poder Legislativo para o Executivo, para o combate ao coronavírus? Ele usou para o combate. Agora, não, mas ele destinou esse recurso? A pergunta é essa. Deixa eu lhe falar. Ele disse o seguinte, que os vereadores do Parlamento Legislativo disponibilizou e não recebeu resposta. Não recebeu resposta, ou seja, o Executivo não recebeu, certo? Não recebeu o quê? O recurso? Esse recurso, como que ele diz assim, ele deixou as ordens e eles não pegaram, para ser mais objetivo, entendeu? Pessoal, quero chamar a atenção da população. Ele disponibilizou e não teve resposta em relação a receber. Não existe isso. Quero chamar a atenção da população de forma muito clara e eu estou aqui disposto a provar o que eu estou falando aqui, pode pegar a legislação muito clara. Primeiro, é preciso separar alguns pontos. O vereador Liaci, extremamente preocupado, né, sensível à questão da pandemia e sabe que todo recurso que vier será pouco para esse enfrentamento, fez uma indicação para que a mesa diretora da Câmara, por quê? Porque quem gere está lá na lei orgânica do município de Floriano, está lá também no regimento interno daquela casa. Quem gere o orçamento da Câmara não é o prefeito, não é o vereador, e sim a mesa diretora. Quem é a mesa diretora? O presidente e o secretário. Então, o vereador Liaci, numa atitude honrada, né, decente, entende, na visão do vereador Liaci, entende que o Poder Legislativo poderia contribuir efetivamente com o enfrentamento da pandemia, renunciando durante 3 meses parte da sua receita. O vereador fez isso bem intencionado. O vereador poderia propor projeto de lei para que isso acontecesse? Não. Por que o vereador não poderia? Porque é matéria privativa do presidente da Câmara Municipal que lidera a mesa diretora. Então, o vereador fez a indicação, essa indicação, estranhamente, ela só foi lida e eu não sei por qual motivo, aí cabe o presidente da casa explicar, ele encaminhou ao prefeito como se houvesse autorização. Naturalmente, a gestão municipal de Floriano é bem assessorada e não sabemos, eu não posso dizer que se ele encaminhou propositalmente ou não, ou por desconhecimento, eu não sei se o presidente da Câmara encaminhou propositalmente, na tentativa do prefeito adotar essa postura e no futuro ser responsabilizado, porque existe crime de responsabilidade previsto na Constituição e na lei orgânica, o repasse a menor de recursos para a Câmara Municipal. Eu não posso aqui afirmar se o presidente enviou essa indicação por desconhecimento da legislação ou de forma proposital, tentando induzir o prefeito Joel a erro. Então, eu não tenho como entrar na convicção do presidente da casa, eu não tenho como fazer isso e seria desonesto da minha parte se assim eu fizesse. Mas o fato é que aconteceu. O vereador Liaci apresentou a indicação só foi lida, segundo o próprio ofício do presidente da casa, ela sequer foi aprovada para virar projeto de lei de autoria da mesa e foi enviada para o Poder Executivo, não sei se por desconhecimento da legislação, por parte do presidente da casa, ou para tentar induzir o prefeito a erro. Porque se o prefeito, com base naquele ofício, nos meses seguintes, agora dia 20, terá uma parcela de 400 e poucos mil para o Poder Legislativo. Se o prefeito já reduzisse, como foi sugerido no ofício, o prefeito já teria cometido o crime de responsabilidade, que é o repasse a menor de recursos para o Poder Legislativo. Com isso, eu entendo que está havendo, e é preciso aí, nesse caso, precisa ficar muito claro, nós respondemos o Poder Legislativo e disse: presidente, se o senhor quer de fato contribuir com a pandemia,
o senhor deve elaborar um projeto de lei assinado pela mesa diretora, estabelecendo essa autorização para que o prefeito deduza dos recursos e assim nós podemos efetivar. Então é preciso ter serenidade e conhecimento para fazer as coisas certas. Até o momento não foi feito. Foi feito mais politicagem. Eu quero aqui parabenizar o vereador Liaci e todos os outros vereadores que se solidarizaram a ele. Não estou aqui dizendo que o Poder Legislativo deva fazer, porque é isso, o presidente, a bola está com o presidente, é ele que tem que avaliar qual o nível de participação da Câmara Municipal, especialmente da mesa diretora, que é quem tem a caneta, é quem pode direcionar recursos para o enfrentamento, é o presidente que vai dizer isso. Eu não posso aqui dizer que ele deva fazer isso ou aquilo, nem o prefeito pode. Então, quero deixar isso de forma muito clara, quero parabenizar o vereador Liaci pela iniciativa e todos os outros que o apoiaram, e fica agora o presidente da casa com o dever de agora, conhecendo a legislação, porque eu estou explicando, se ele não conhecia, agora ele vai conhecer, buscar a sua assessoria e ver lá que o regimento e tanto a lei orgânica proíbe, só autoriza essa redução se houver uma autorização legislativa em específico através de um projeto assinado pela mesa diretora, porque é ela responsável por gerir os recursos da Câmara. Quanto à destinação de 1,4 milhões para o enfrentamento da pandemia, mais uma vez, eu não sei se o presidente falou de forma proposital ou por desconhecimento. Ele não está destinando mais um recurso, não é um recurso extra, não é um recurso que sai da Câmara Municipal para o enfrentamento da pandemia. O prefeito Joel Rodrigues, durante a sua vida pública, atuou como deputado estadual. E, na sua experiência como deputado estadual, pôde acompanhar de perto a importância do parlamentar poder indicar emendas ao orçamento, na época o orçamento do Estado, e agora, com essa experiência implantada em Floriano, o vereador pode indicar emendas ao orçamento do município de Floriano para realização de obras, para a realização de qualquer outra despesa que o parlamentar entenda ser necessária dentro do orçamento do município. Então, mais uma vez, repito, presidente da casa, não sei se por desconhecimento ou talvez de forma proposital, tentando induzir a população a uma interpretação equivocada, mais uma vez cometeu essa falha. Ele não está destinando recurso extra para o município de Floriano para o enfrentamento da pandemia. Pelo contrário, somente cada vereador daquela casa tem direito a indicar, dentro das ações que estão aprovadas na lei orçamentária, que foi votada em outubro do ano de 2019, quais ações ele quer que seja aplicado esse recurso. Exemplo, nós tínhamos o vereador Salomão, por exemplo, que indicou a parte da emenda dele, por exemplo, para a realização de melhorias ali no campo de futebol da localidade L3. Está lá dentro da rubrica orçamentária da Secretaria Municipal de Esporte. Então, o vereador indicou o seu recurso para fazer essa melhoria. Ele não está trazendo recurso extra, é um orçamento participativo. O que o prefeito quis e está fazendo é ampliar aos vereadores que andam e conhecem a comunidade